Boa noite, amados irmãos. Sou grata por mais essa oportunidade, pelo convite. Iniciamos a Semana em Foco no domingo, falando sobre a educação missionária. Hoje seguiremos falando sobre identidade cristã e no sábado, no encerramento para o qual todos vocês estão convidados, falaremos sobre atitudes missionárias a partir do exemplo que Jesus nos deixou, descrito em Filipenses 2, de 5 a 11. Para a mensagem de hoje, teremos como fundamento o texto que foi lido no início do culto, 1 Pedro 2,9. Eu espero que dessa vez esteja certa, né? Domingo eu errei. É um texto muito precioso no que se refere à nossa identidade. Alguns de nós sofrem de problemas como, por exemplo, a questão de autoestima, depressão, ansiedade, ou alguma insegurança, algum desvio de comportamento, e a razão muitas vezes está atrelada a insegurança em relação à identidade. Se nós soubéssemos, não apenas com a nossa mente, mas com o nosso coração, quem nós somos em Jesus, vários de nossos problemas que eu acabei de mencionar seriam amenizados. Daí a importância do tema de hoje para todos nós. Veremos no decorrer da mensagem que o texto de 1 Pedro 2,9, de forma implícita, fala sobre mensageiros do rei. Então, queridas mensageiras, essa mensagem é para vocês, prestem atenção. Vamos ler o texto, 1 Pedro 2,9, diz o seguinte: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A fim de entendermos este texto, precisamos compreender o Antigo Testamento, porque Pedro utiliza termos que descrevem privilégios que eram exclusividade do povo de Israel no Antigo Testamento. E agora ele atribui os mesmos privilégios a nós cristãos. Então a gente vai voltar várias vezes ao Antigo Testamento para entendermos melhor o que Pedro está querendo dizer. Pedro começa o versículo com uma adversativa. Ele diz, vós, porém. Por que ele faz isso? No versículo anterior, ele fala sobre um grupo de pessoas desobedientes que rejeitaram Jesus como a pedra angular, como o fundamento da fé e da esperança. Pessoas que não querem saber de Jesus. E ele diz que tais pessoas serão condenadas. Tais pessoas estão destinadas à ira de Deus. E agora, no versículo 9, ele diz, vocês, porém, vocês que creem em Jesus, vocês que se arrependeram dos seus pecados e aceitaram Jesus como o fundamento de sua fé, vocês são raça eleita. Vocês são salvos. E então temos aqui o primeiro aspecto de nossa identidade cristã. Somos uma raça, ou talvez na sua versão esteja geração eleita, ou então família eleita. A ideia por trás do conceito de raça, família ou geração é que não se trata apenas de um indivíduo. Pedro não está falando no singular, ele está falando de um grupo eleito. Além disso, esse grupo tem algo em comum. Todos eles descendem do mesmo Pai, que é o próprio Deus. Provavelmente, o texto que Pedro tinha em mente é Isaías 43, 20 e 21,
onde nós lemos que Deus escolheu e formou um povo para Ele e para o seu louvor. A ideia de raça é porque o próprio povo de Israel era formado por uma raça. Eles eram uma raça, eles descendiam do mesmo pai, o pai Abraão. Eles tinham o mesmo sangue correndo nas veias deles, por assim dizer. Nós cristãos não somos uma raça. Nós não temos uma só cor. Nós cristãos somos uma raça negra, branca, amarela e das mais diversas cores. Não temos o mesmo sangue correndo nas nossas vidas, mas o sangue que nos une é o sangue do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós não somos uma geração de uma faixa etária só, mas somos uma geração formada por crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, todos, geração eleita. Então você que se sente sozinho, por vezes, o que é muito comum em nosso mundo, nos nossos dias, saiba que como cristão você faz parte de uma raça eleita, de um grupo. Você se sente só, mas precisa alimentar a sua mente, dizendo que você faz parte de uma família. Eu senti isso quando eu fui para o sertão da Paraíba. Eu era diferente de todo mundo, como vocês bem podem imaginar. Eu não tinha pai nem mãe lá, nenhum parente. A minha igreja, onde eu me sentia em casa, estava muito longe. Mas lá tinha alguns irmãos, tinha alguns crentes em Cristo Jesus. E eles me adotaram. Tanto que hoje eu tenho lá no sertão um casal que eu na época, chamava de pai e mãe. E tinha muitos irmãos. E você já deve ter sentido isso, quando você sai daqui e vai para um lugar que você não conhece ninguém. Mas quando a pessoa também é filha de Deus, crê em Jesus Cristo, somos família. Temos algo muito forte que nos une. É também muito esclarecedor lermos Deuteronômio 7, de 6 a 8. É um texto onde Deus se refere ao povo de Israel. Deuteronômio 7, de 6 a 8 diz: Pois vocês, povo de Israel, são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou de vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Então aqui fica muito claro que o povo de Israel não foi escolhido por Deus por alguma característica, por alguma qualidade deles. Pelo contrário, eles eram o menor de todos os povos. Humanamente falando, não fazia sentido nenhum Deus escolher o povo de Israel. Ele poderia ter escolhido uma nação muito mais poderosa, mas ele escolheu Israel. A raça eleita de 1 Pedro 2,9, que inclui você e eu, não é escolhida por Deus por algum mérito, qualidade ou ação nossa que nos torne merecedores de fazer parte da família de Deus. Você e eu não fazemos parte da raça eleita por Deus ter encontrado algo de bom em nós. Isso fica mais claro em Efésios, capítulo 1, versículo 4 a 6. Esse texto ele é muito importante, muito esclarecedor. Ele diz que Deus nos escolheu antes de sermos criados, antes da fundação do mundo. Efésios 1, 4 a 6, diz o seguinte: porque Deus nos escolheu nele, em Jesus Cristo, antes da fundação, antes da criação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Eu vou dizer algo que é muito óbvio, mas ele reforça a graça de Deus. Você não pôde fazer nada antes de você nascer para agradar a Deus. Ou mais forte ainda, antes da fundação do mundo, nós não tínhamos como agradar a Deus. E foi neste momento, antes da fundação do mundo, que Deus te escolheu. Isso mostra de uma forma muito clara a graça de Deus, né? O favor imerecido dele para conosco, o amor de Deus alcançando a nossa vida de forma incondicional. Então, querida mensageira do Rei, fazer parte da raça eleita não tem nada a ver com a cor da sua pele, não tem nada a ver com a família de onde você vem. Tem a ver com o amor de Deus por você, que em sua infinita misericórdia te escolheu para fazer parte de sua família. Então você é muito privilegiada, muito amada por Deus. Entre seres humanos, nós somos amados por características nossas. Algumas pessoas gostam de nós por sermos bonitas. Outras gostam de nós por sermos inteligentes, legais, extrovertidas, de boa família, educadas, de bom comportamento e sei lá qual outra qualidade. E quando nos falta alguma dessa qualidade, ou somos diferentes por algum motivo, as pessoas nos rejeitam. Eu vivi isso. Quando eu estava na escola, bem pequenininha, eu não tinha amigas. E eu queria muito brincar com duas garotas. E elas inventaram uma desculpa, dizendo que a minha roupa não tinha determinada cor e por isso eu não poderia brincar com elas. Ser humano faz isso. Mais tarde, já jovem, no grupo de jovens da minha igreja, eu queria muito, mas muito fazer parte de um determinado grupo. E eu fiz de tudo e não consegui. Eu fui rejeitada, eu fui excluída. Não me quiseram, não sei, né? Não era do agrado deles. Mas Deus não é assim. Ele te ama e ama muito. Independente de qualquer coisa. Não há nada que você possa fazer ou deixar de fazer para que Deus te ame mais. Já pensou nisso? Não há nada que você possa fazer ou deixar de fazer para que Deus te ame mais. Deus te ama e sempre te amará, sempre te amou. Então, se você não se sente amada, lembre-se que tem alguém, o Deus do universo, que te ama muito. Em segundo lugar, os cristãos são chamados de sacerdócio real. A paráfrase, o livro, explica assim: sacerdotes a serviço do rei. Ajuda a entender esse termo, sacerdócio real. Logo depois, Pedro descreve os cristãos como sendo nação santa. Ambos conceitos são tirados de Êxodo 19:6. Vamos lá? Êxodo 19:6. Segundo livro da Bíblia. Que diz: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Percebe as palavras se repetindo? Só que aqui a palavra está dirigida ao povo de Israel. Nós sabemos que entre o povo de Israel havia alguns sacerdotes. A função dos sacerdotes era ser um mediador entre o povo de Israel e Deus. Então eles apresentavam os sacrifícios em favor do povo a Deus
Além disso, eles deveriam representar Deus entre o povo. Então, eles eram um tipo de ponte entre Deus e o povo de Israel. Agora, o interessante é que nesse texto nós lemos que não eram apenas algumas pessoas sacerdotes. Todo o povo de Israel foi chamado de reino de sacerdotes. Ou seja, todo o povo de Israel tinha a função de ser intermediário entre Deus e os povos do mundo que não conheciam o Deus de Israel. Eles deveriam ser luz entre as nações, vivendo conforme as orientações de Deus. Êxodo 19:6 é muito importante para entendermos a razão pela qual Deus formou o povo de Israel. Eu não sei se você tem a mesma impressão que eu já tive. Quando eu lia o Antigo Testamento, eu tinha a impressão que Deus gostava muito de Israel e odiava o restante do mundo. Era como se o povo de Israel fosse o favorito de Deus. Só que esse é um entendimento errado. Desde o início está muito claro que Deus formou Israel a fim de abençoar todas as nações. E Israel deveria viver de tal forma que as outras pessoas olhassem, os outros povos olhassem para o povo de Israel e ficassem admirados com o Deus de Israel. Eles deveriam atrair as pessoas ao único Deus verdadeiro. Assim também nós, chamados em 1 Pedro 2,9 de sacerdotes a serviço do rei, devemos mediar o mundo com Deus, de alguma forma ser intermediário. Não significa que a gente tem poder de salvar alguma pessoa. Quem pode salvar é Jesus. Mas nós, como igreja, somos chamados para apontar o caminho para Jesus, para atrair as pessoas para Jesus por meio das nossas palavras, como também com um estilo de vida exemplar. Não devemos falar de Jesus sem vivermos uma vida que agrada a Ele. Isso é muito sério. Não faz sentido evangelizar o próximo e falar mal do irmão da igreja. Evangelizar e vestir-se de uma forma indecente. Ser desonesto no uso do dinheiro. Copiar na prova do colega e assim por diante. Não faz sentido. Nós precisamos ser íntegros. Os sacerdotes que não andaram de forma íntegra diante de Deus, receberam uma dura repreensão do Senhor em Malaquias 2. Malaquias 2. Ali Deus amaldiçoa os sacerdotes que não obedeceram a Deus, que não viveram uma vida exemplar. São vários versículos dirigidos a eles. Logo no início se fala de maldição, mas eu vou ler os versículos 7 a 9. Malaquias 2, 7 a 9. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Vocês lembram que eu disse lá no início que de forma implícita o texto de 1 Pedro fala de mensageiros do rei? Pois aqui está. Todo sacerdote é também um mensageiro do rei. Então, se lá em 1 Pedro 2 diz que nós somos sacerdotes a serviço do rei, poderíamos usar outras palavras e dizer: somos mensageiras do rei. Mensageiros do rei. Agora preste atenção, vamos seguir o texto. Mas vocês sacerdotes, se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso
eu fiz que vocês fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Ser uma mensageira do rei, ser um sacerdote a serviço do rei é uma função muito nobre. Não sejamos sacerdotes como foram os sacerdotes escritos em Malaquias, que não seguiam mais o caminho do Senhor. Até ensinavam, mas não seguiam o caminho do Senhor. Em 1 Pedro 2, 5b, diz que nós, como sacerdócio santo, 1 Pedro 2, 5b, devemos oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Um significado semelhante ou complementar encontramos no conceito de nação santa. A palavra santo traz em si o significado de separação. O povo de Israel era separado das outras nações para ser exemplo, para viver uma vida consagrada ao Senhor. Assim também nós somos separados para vivermos em consagração a Deus, separados para servir a Ele e para sermos dedicados a eles, ao Senhor, né? Dedicados ao Senhor. Mensageira do Rei, você foi escolhida por Deus, separada por Ele para uma função muito nobre, muito especial. Veja bem, a Bíblia não diz que foram os seus pais que escolheram vocês para serem mensageiras. Não foram as lideranças, né, a Giane ou então a Márcia, não foi, nem o pastor Raik, não foi ninguém deste mundo que escolheu você para ser mensageira do rei. Sabe quem te escolheu? O próprio Deus. Foi Deus que te escolheu. Escolheu a você também, querido irmão, para ser mensageiro do rei neste mundo, nação santa, separada para ele. Então eu quero incentivar as queridas mensageiras a aproveitarem o tempo de mensageira. Jesus está fazendo de vocês grandes mulheres de Deus. Jesus está moldando o coração de vocês. Aproveitem, aprendam e sejam exemplo na casa de vocês, na escola, onde quer que vocês estejam. E eu quero deixar uma palavra especial a você que é pai, a você que é mãe. Parabéns pela iniciativa, pela dedicação de trazer a sua filha semanalmente aqui para as programações das mensageiras. Parabéns, vocês estão fazendo um investimento de ouro na vida delas. E eu quero incentivar você que não traz a sua filha, por algum motivo. Nós temos também outras programações aqui na igreja, para jovens, como por exemplo, o Atitude, uma reunião que acontece todos os sábados. Pequenos grupos chamados de metanoias, nos quais os jovens se reúnem para aprender da palavra de Deus, para orarem. Temos a EBD, Escola Bíblica Dominical. Traga, incentive os seus filhos para participarem das atividades na igreja. Não há bem maior do que ter um filho que ama o Senhor Jesus. Os meus pais fizeram isso comigo e com as minhas duas irmãs. E todas nós, hoje, pela graça de Deus, seguimos ao Senhor Jesus, servimos na igreja, casamos com homens crentes. Talvez um detalhe importante, todas nós, eu e minhas duas irmãs, casamos com o nosso primeiro namorado, primeiro e único namorado. Para a glória de Deus, graça de Deus. Mas nós fomos guardadas de muita coisa. Isso, pela graça de Deus em primeiro lugar, não é mérito meu,
nem dos meus pais, mas há também uma questão de responsabilidade nossa. E os nossos pais têm culpa nisso, porque eles investiram muito para que nós aprendêssemos a amar ao Senhor Jesus. Então faça isso, vale a pena. E vale a pena lermos o Pacto das Mensageiras do Rei. Talvez você que é mãe, você que é pai, não conhece o compromisso que elas estão fazendo. Quando eu li, achei muito precioso. Tá para projetar aqui. Obrigada. Eu vou ler para vocês. Reconhecendo as necessidades do mundo perdido nas trevas do pecado e desejando atender ao mandamento do Mestre, prometo esforçar-me para ser fiel ao serviço de Cristo, cooperando com as atividades da igreja e da denominação, contribuir e orar pelo trabalho de missões no Brasil e no mundo, lutar por conservar a mente pura, o corpo limpo e pronto para o serviço, falar sempre a verdade e não tomar o nome de Deus em vão, reconhecer e corrigir os meus erros. Só assim crescerei espiritualmente na presença do meu Rei. Obrigada pela ajuda. Que compromisso precioso. Que lindo. Meninas, jovens se comprometendo em ser fiel no serviço a Deus. Meninas dizendo que vão servir a Jesus Cristo com a mente pura, corpo limpo. Que coisa linda! Isso sim é ser sacerdote do Rei, é ser nação santa. E quando errar, pede perdão, se arrepende e continua na caminhada, no serviço do Rei. Parabéns. Conectando estes pensamentos com a questão da identidade cristã, que é o tema da nossa pregação. Além de sermos escolhidos, muito amados por Deus antes da fundação do mundo, somos um grupo, uma raça, e temos uma nobilíssima função de sermos servidores do nosso Senhor Jesus. Então, como cristão, você não é apenas um aluno na escola, você não é uma dona de casa apenas, você não é um empregado ou um chefe, você é uma pessoa que está a serviço do Rei. Você pode desenvolver algo que ninguém reconhece neste mundo. Mas se você faz isso a serviço do Rei, torna-se muito nobre. Isso dá perspectiva à nossa vida. Isso dá sentido eterno a tudo que nós fazemos. É muito precioso. Você tem uma função muito nobre. Você está a serviço do Rei dos Reis. Em quarto lugar, Pedro chama os cristãos de propriedade exclusiva de Deus. A referência do Antigo Testamento que Pedro provavelmente tinha em mente era Êxodo 19:5. Êxodo 19:5, que diz: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Em outra versão, ao invés de tesouro pessoal, lemos propriedade preciosa. Deus considera o seu povo, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, como propriedade preciosa, um tesouro que Ele ama muito. Em Atos 20:28, lemos que Deus comprou a sua igreja com o seu próprio sangue. Sabe, quando nós compramos algo e que nos custa, quando você deseja muito alguma coisa e você deixa de comprar outras a fim de conseguir adquirir aquilo que lhe é tão valoroso, aquilo tem valor para você. Deus nos comprou
há um preço muito alto, a preço do sangue do seu filho. E por isso agora nós somos propriedade preciosa, valiosa de Deus. As implicações de sermos propriedade de Deus são diversas. Uma delas é que quem manda em mim e em você é o nosso dono, né? Então, se eu tenho uma escolha para fazer, eu preciso saber o que Ele quer que eu faça. Mensageira, quando você estiver um pouco maior, daqui a alguns anos, para escolher o teu namorado, pergunta se Deus quer que ele seja teu namorado, se Deus quer que você case com essa pessoa. Mensageira, quando você escolher o curso que você fizer na faculdade, pergunte se Deus quer. Pergunte o que Deus quer para a sua vida. Não é se essa profissão dá muito dinheiro, ou se há um bom campo de trabalho na nossa atualidade para essa área. Isso é secundário, apesar de ser importante, mas é muito secundário. O que importa é fazer o curso, é escolher a profissão, é fazer qualquer escolha de acordo com a vontade daquele que nos comprou. Mensageira, se o teu pai e tua mãe te disserem para fazer alguma coisa e você não tiver vontade de fazer, você tem que perguntar o que o teu dono quer que você faça. Quem é teu dono? É Jesus, é Deus. E Deus quer que você obedeça. Então, façamos o que o nosso Senhor quer que nós façamos. Mas precisamos ter cuidado para não entender de forma negativa o fato de sermos propriedade de Deus. Deus viu que você estava perdido, que nós éramos escravos do pecado, dos desejos do nosso coração, do mundo, do diabo, indo rumo ao inferno. Então, por misericórdia, Deus nos comprou a preço de sangue para sermos propriedade dele. É melhor ser propriedade de Deus do que do pecado, do que do diabo. Então é muito bom pertencer ao Senhor. E Ele nos ama. Ele não nos trata como um objeto. Ele não é indiferente em relação à nossa vida. Então é muito bom ser propriedade exclusiva de Deus. Nós trabalhamos apenas a primeira parte do versículo, mas não se preocupem, eu estou terminando. Diz o restante de 1 Pedro 2, versículo 9, que esses privilégios, eles têm um propósito. E o propósito é que nós proclamemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É para que Deus seja engrandecido, para que Deus seja conhecido no mundo, crido no mundo, e muita gente seja salva e honre o nome do Senhor Jesus. Concluindo, nós, você e eu, temos uma identidade como cristãos. Fomos escolhidos e amados por Deus antes de podermos fazer algo que agradasse a Ele. Fazemos parte de um grupo, raça, geração ou família, cujo pai e referência principal é Deus. Temos uma nobre função, pois somos sacerdotes ou mensageiros a serviço do Rei. Fomos separados deste mundo para sermos dedicados a Deus. Somos propriedade preciosa e exclusiva do nosso Pai Celestial. Tudo isso para o engrandecimento de Deus, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Devemos proclamar as virtudes de Deus por meio de nossas vidas e palavras. Que estas verdades calem em seu coração, te encorajem nas suas lutas cotidianas, dando-lhe segurança, perspectiva, esperança e paz. Amém.